Hoje vamos falar um pouquinho sobre expulsar demônios. Acho que é um assunto que é pouco, falado sobre a importância dele. Eu acho que eu retardei um pouco o meu processo com o Senhor, porque Ele tinha um chamado para a minha vida, mas eu ficava fugindo. Então teve uma hora que Ele me chamou, falou: você não tem mais para onde fugir, é agora. Então Ele me ensinou na prática. A melhor forma de aprender, é na prática. A mostrar, revelar o mundo espiritual. É pesado, mas também nos faz ver a realidade, as coisas como elas são. Que não são tudo flores, não é tudo bonito. Assim, o mundo das trevas, como também é o mundo da luz, o mundo de luz, do Senhor, de seus anjos. Então há os dois lados. Aqui em Mateus, no capítulo 10, diz, no versículo 1: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O Senhor, Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, e curar enfermidades. Mas para isso nós precisamos estar em santidade com o Senhor. Porque se nós apenas estamos na carne, não buscarmos o Senhor, não nos entregarmos, não vivemos em santidade, não jejuar, não orar, e chegar para expulsar um demônio, ele não vai sair, ele vai rir de você. Então, nós temos que buscar o Senhor. Aqui em Mateus, continua em Mateus 17, aqui fala a história de um menino que estava endemoniado e os discípulos tentaram expulsá-lo e eles não conseguiram. Aí Jesus disse: se vocês tiverem a fé, tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão mover uma montanha. Está aqui no capítulo 17, no versículo 14 até o 21. Aí mais aqui embaixo, depois os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus disse: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então há demônios, a caça de demônios que escravizam, pessoas, e eles não querem sair da casa, não querem abandonar, não querem deixar a pessoa. Então, o lugar que elas estão. Então, eles são mais... há demônios que são mais difíceis de sair. Há demônios que são mais fortes. Há uma hierarquia. No mundo celestial, no mundo, os demônios são organizados. Em todos os lugares, há essa hierarquia. Então, há demônios que só saem se você jejuar e orar. Que há demônios que são mais fracos, há demônios que são mais fortes. Não deixa tudo de ser um incômodo, Bem, teve uma... eu vou contar um relato rapidinho. Teve uma vez que eu tinha muito paralisia do sono, Paralisia do sono são demônios que vêm para nos paralisar. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso. Então, quando abrimos brecha, eles vêm. Se abrir brecha, eles vêm perturbar. Então, eu tinha muito isso. E só que teve um dia em que eu adormeci. Eu não estava... eu deitei, sabe quando você começa a adormecer? Eu senti que... mas isso foi uma obra feita, fizeram para mim, uma obra para me matar. Em meio de muitas outras. Então, eu senti quando o espírito maligno chegou, sentou na cama, se apoiou na cama, só que eu não tinha reação, porque ele foi dos meus pés para a minha cabeça. Então eu não tinha reação, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia reagir àquilo. Apenas em pensamento, em oração, em pensamento, pedindo socorro a Jesus. Então ele veio para me matar, ele estava me sufocando. E eu estava realmente sem ar. Então eu clamava por socorro, eu clamava por Jesus. E ele chegou, senão eu não estaria aqui.
e me socorreu. E em pensamento eu repreendi aquele demônio. E eu podia sentir que era algo muito grande, que era algo diferente, pesado, né? Porque tem demônios que são enviados para nossas vidas, que são enviados para nos matar, para ceifar mesmo. Pois há pessoas que fazem tanta macumba, tanta obra para nos parar, e alguns realmente eles encomendam a morte, né? Eles pagam para isso. E se a pessoa não estiver revestida, infelizmente acontece. Revestida por Deus. Então, era algo muito grande e forte. É diferente dos outros que eu já tinha enfrentado. E aí, foi embora. Graças a Deus, nunca mais voltou, mas foi terrível. Foi horrível porque parecia realmente que eu ia morrer, porque eu não conseguia respirar. Mas Jesus me livrou, me salvou. Como assim como Ele me salva todos os dias? Me livra todos os dias de muitas obras feitas. Bem, continuando. Aqui em Atos... Aqui em Atos, no capítulo 19, no versículo 13, esse é um pouquinho mais longo, diz: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Então, se nós não estivermos preparados, se você não estiver preparado espiritualmente para expulsar demônios, eles não vão sair. E ainda vão rir de você. Então, Jesus nos deu sim autoridade sobre demônios, sobre caça de demônios, mas há uma preparação. Você precisa buscar orientação no Senhor, você precisa se entregar, você precisa orar, você precisa jejuar, estar em santidade. Se você estiver na carne, eles não vão sair. E infelizmente eles existem, né? Assim como existem os anjos do Senhor, existem os demônios para atormentar, para fazer suas maldades. Eles usam pessoas para fazer suas maldades, para oprimir. Às vezes há tristezas profundas que são causadas por eles, a opressão. Então, ore, busque ao Senhor, se consagre ao Senhor, peça autoridade ao Senhor, né, para que Ele te revista com autoridade, que Ele te dê, que Ele esteja com você, para você defender os seus, defender o seu lar contra o mal, orar. E a melhor maneira de aprender é na prática, porque foi assim que eu aprendi. Eu sempre tive muito medo desse lado espiritual, sabe? Dos demônios e tudo. Então, quando eu comecei a enxergar o mundo espiritual, quando eu comecei a vê-los, é algo bem assim, assusta, né, no começo. Mas eu vejo mais sombras e vultos, mas eu sei o que são. Assim também quando vem um anjo do Senhor, né? Que é totalmente diferente. Mas eu desejo que você encontre paz no Senhor, que você busque Ele de todo o coração. Ele te ajudará, Ele te ensinará a guerrear contra o inferno. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Fujam da carne. Mas ao diabo, vocês resistem que ele fugirão de vocês. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. Um chamado diferente. E Ele tem uma missão para cada um de nós nessa terra. Busque, você encontrará. A paz de Cristo esteja com você.